Fala pessoal ligado no Futebol Interativo, eu sou o Vitor e esse é mais um Tabelando, o qual onde conversamos com profissionais de futebol sobre suas carreiras e seus desafios. Se você não está inscrito em nosso canal, aproveite esse momento para se inscrever, ativar a notificação e dar o like no vídeo. E hoje nós temos a honra de tabelar de primeira com Juvenilson de Souza, ele que é preparador físico da Ponte Preta, autor do livro Futebol, Treinamento Esportivo de Alto Rendimento, e tem uma gama de experiência, em todo o futebol brasileiro enquanto preparador físico. Professor Juvenilson, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui tabelando conosco. Bom dia e fala um pouco da sua trajetória para a gente. Bom dia, professor Vitor, pessoal do Futebol Interativo. Eu que agradeço o convite, uma honra participar desse programa Tabelando e falar um pouquinho da nossa carreira, do futebol, de tudo aquilo que a gente já fez. Eu comecei, sou graduando em Educação Física, fiz especialização em treinamento esportivo, fiz mestrado na USP e sempre desde o início eu tive essa vontade de trabalhar com futebol. Tentei ser jogador, não consegui, e fui estudar para trabalhar com preparação física. E paralelamente a isso, eu tive experiências na categoria de base por quatro anos e depois ingressei ao futebol profissional e há 20 anos a gente está nessa carreira aí, a cada dia aprendendo e desenvolvendo a preparação física, que é a minha paixão enquanto profissional. Perfeito. Professor, você iniciou sua trajetória na área acadêmica, você é formado em Educação Física, fez mestrado, fez especialização, como você disse. Conta um pouco do que essa área acadêmica, geralmente todo mundo pensa, vai ser professor universitário, ou vai trabalhar numa universidade, vai fazer pesquisa, enfim. Mas que bagagem você traz do teu mestrado, das tuas especializações para o teu dia a dia enquanto preparador físico? O mestrado, enfim, os cursos de especialização, eles te preparam, te dão uma base muito boa na questão didático-pedagógica. Isso te facilita muito para quando você está na prática, você poder organizar suas planilhas de treino de uma forma melhor. Outra coisa que te favorece, que te ajuda a buscar informações, em que área você pode buscar informações para te agregar no seu dia a dia. Também te ajuda a analisar quais trabalhos são importantes, questões metodológicas, que muitas vezes a gente tem um hábito de ler o resumo ou ler a conclusão de um trabalho. Então é importante você analisar como foi feito para que você possa tirar suas conclusões e a relevância de certos trabalhos, especialmente os artigos científicos, para você também analisar em termos de livros, e outros periódicos, qual é a relevância disso, quem são os autores que estão escrevendo, porque tudo isso faz com que você tenha um critério, que você seja um pouco mais criterioso nas referências que você usa, principalmente neste momento de internet em que se escreve muita coisa, se publica muita coisa, porém você tem que ter uma análise mais criteriosa daquilo que realmente tem aspectos científicos por trás para que você possa traduzir isso e levar para o seu dia a dia na prática. Perfeito, professor. A gente sabe que a ciência do treinamento ela tem avançado constantemente, A gente conversava um pouco aqui antes do início da publicação do seu livro, por exemplo, que há muita coisa para se atualizar. E como lidar, professor, com essa constante atualização da ciência do treinamento no seu dia a dia? Você que é um profissional que busca estar sempre se atualizando, Você fez cursos no exterior, por exemplo, com treinamento de força, por exemplo, com o Michael Bowen. O que essa constante atualização e essa busca pela ciência te ajuda? Hoje a gente tem muitas informações com fisiologista, enfim, a gente tem muitas possibilidades, muitos dados. Mas aí como sintetizar e analisar esses dados e usar eles apropriadamente no teu dia a dia? É importante você estar se atualizando, primeiro porque hoje tem muita gente fazendo pesquisa, tem muita gente publicando
materiais de boa qualidade, mas também tem alguns materiais que não têm uma relevância tão grande. Então, é importante você fazer esse filtro para que você selecione os trabalhos que são importantes para você traduzir para a sua prática. E como nós estamos numa área em que você não tem uma exatidão, né? Então a gente vê muitos trabalhos com um N muito pequeno, muitas vezes você tem que considerar isso. Você vê trabalhos com tempo de realização curto, né? Então você também tem que considerar isso. Muitas vezes o tipo de metodologia, o tipo de avaliação, o tipo de estatística que foi empregado, então é importante você analisar isso. E os cursos, seja ele na área acadêmica ou os cursos técnicos, eles te ajudam, né, a se atualizar, porque nós que estamos na prática, e o futebol com treinamentos diários, viagens, concentrações, é difícil para um membro da comissão técnica ficar ausente 2, 3 dias. Um dia já mas um dia ainda é possível, mas você ficar 2, 3 dias é muito difícil, porque, enfim, os clubes não te permitem isso pela responsabilidade que você tem no trabalho, cada 2, 3 dias você tem um jogo. Então a gente tem dificuldade nesse sentido. E por isso que quando você tem a oportunidade, você precisa selecionar bem os cursos que você faz, para que você possa se manter atualizado e saber o que o cenário nacional e internacional tem colocado até para você atualizar a sua prática, né? E esse curso que eu fiz lá, essa visita, né, um estágio de uma semana que eu fiquei lá nos Estados Unidos com o professor Michael Boy, foi muito bom. Primeiro, eu sempre falo isso, a maneira com que ele me recebeu, né? Um profissional muito simples pela bagagem que tem, muito simpático, me deu toda a atenção, e eu tive a felicidade ele estava ministrando, e ele mesmo ministrando treinamento para 2 atletas do beisebol. E eu pude acompanhar ele fazendo os treinamentos e interagindo com ele, fazendo perguntas, porque ele me deixou muito à vontade de falar em qualquer momento, por causa disso, porque daquilo. E isso me ajudou muito a tirar algumas dúvidas, né? Principalmente naquilo que eu acho que é relevante do trabalho dele, que é o treinamento de força unilateral, né? Que é algo que hoje já está bastante empregado no futebol, né? Muitos colegas da preparação física, da fisiologia, enfim, já estão fazendo uso desses tipos de exercício, né? Mas o mais importante também é você entender a progressão desses exercícios, porque se você não fizer uma preparação, você pode gerar dores musculares e ter perda de qualidade do treinamento desses atletas, enfim. Então, toda uma preparação que se faz importante, né? E hoje aquilo que se faz muito de mobilidade e estabilidade, que é algo que você precisa, vamos dizer assim, que seria a base, o alicerce para esses atletas entrarem nesses trabalhos de maior intensidade. Então tudo isso vai te ajudando, você vai somando essas informações para que você possa selecionar, né? O nosso trabalho é o que? É uma seleção de exercícios, dos exercícios principais e adequados para o seu grupo de atletas. Por isso que não dá para você copiar. Você pegar o exercício aqui, você precisa preparar o atleta para receber esse exercício, a seleção desses exercícios e a organização deles no seu microciclo, no seu mesociclo, enfim. Então tudo isso, todos esses cursos e essas análises são de fundamental importância para você poder tomar a decisão de que exercício você vai utilizar e em que momento você vai aplicá-los. Perfeito, perfeito. Professor, você, em várias entrevistas que você já fez, né, você fala muito que você é muito feliz com o que você faz, assim, com o seu trabalho, com o seu dia a dia, com a preparação física. Então, você é muito feliz por não ter lesões musculares, por exemplo, no seu trabalho. Você busca sempre esse lesão zero, né, vamos pensar assim. E aí eu queria que você comentasse sobre isso, assim, nesse ano tão atípico, tão diferente, com a sequência absurda de jogos, né, com pouco tempo de recuperação entre um jogo e outro, né, como trabalhar isso para prevenir as lesões? O treinamento de força com certeza é uma das ferramentas, mas o que mais no seu dia a dia você tem utilizado para
para prevenir essas lesões? A pandemia é algo realmente inédito para todos nós, isso está, né? Todo mundo tem falado, isso não é novidade para todos. Mas o que foi interessante no nosso trabalho é que também nós tivemos um aprendizado bastante interessante. Pela primeira vez, nós tivemos a oportunidade de ter 3 meses de preparação. Porque o que nós fizemos? Nós realmente fizemos um trabalho muito sério, não que outros não é isso que eu quero dizer, é que nós realmente buscamos aproveitar ao máximo esses 3 meses. Nós ficamos 4 meses em atividade, 1 mês de férias e 3 meses nós realmente procuramos preparar os nossos atletas. E aí nós pudemos fazer elaborar uma metodologia muito progressiva e de ensinar os atletas a fazerem esse trabalho. Então, nós tínhamos três treinamentos por videoconferência, né? E começamos com 2 treinamentos não presenciais em que o atleta fazia sozinho, em que a gente mandava as planilhas com as fotos e com os vídeos dos exercícios. E aí nós pudemos ensiná-los a fazer uma série de exercícios. Então, nós ensinamos eles a treinar mobilidade, nós ensinamos eles a treinar exercícios de estabilidade, nós ensinamos eles a fazer educativos de corrida, nós ensinamos eles a fazer os exercícios de core de forma dinâmica, porque a gente já está trabalhando com atletas de alto rendimento, então nós usamos muitos exercícios de forma dinâmica, buscando trazer esses exercícios de forma como acontece quando eles estão em atividade. Então, no período que eu tive lá com o Michael Boyle, ele usa muito, e nos livros dele ele coloca isso também, que a questão de prevenção de lesão é algo assim muito difícil, né? Lesão acontece em todos os esportes, em todos os atletas, nos clubes que têm recursos tecnológicos avançados, outros que não têm nada, porque o esporte ele é agressivo para o organismo do atleta. Mas você tem algumas medidas que possam ajudar. Então, os treinamentos de força e pliometria são os treinamentos mais protetivos que tem, né? E nós usamos bastante isso. Então, nós ensinamos de uma forma muito progressiva, primeiro a queda, né, de forma bilateral, unilateral, depois em linha reta e com giro, enfim, toda aquela progressão. E quando nós voltamos para a questão presencial, os atletas já estavam familiarizados com isso. Que numa pré-temporada normal você não tem esse tempo para ensiná-los. Perfeito. E nesse período nós tivemos. Então nós fomos, toda a equipe, né, lá da Ponte Preta, nós somos muito felizes na organização porque nós pensamos assim, a pandemia não vai acabar logo. Pelo que a gente estava analisando do momento, das situações, enfim, dos casos no Brasil, então falou, vamos de forma, se voltar rápido, a gente muda o programa presencial. Se não voltar, a gente não vai atropelar o programa. Perfeito. E a gente percebeu assim que foi muito assertivo, não tivemos nenhuma lesão no período de pandemia. A gente acompanhou aí outros clubes, outros colegas que acabaram acabaram tendo problemas de lesão ou dores musculares intensas que acabaram tendo que mudar o programa ou tirar o atleta de alguns treinamentos para poder recuperar dessa dor, e nós não tivemos esse tipo de problema. E é muito difícil isso, porque você trabalha... Naquele momento nós tínhamos 28 atletas, depois nós fomos contratando, chegamos a 32, porque durante a pandemia a Ponte Preta acabou contratando 4 atletas, e eles foram inseridos durante o programa. E nós não tivemos nenhum tipo de problema. Então, assim, nós fomos muito felizes, né, nesse sentido, toda a equipe, e os atletas também foram bastante comprometidos em toda a orientação que nós passamos para eles. Porque, apesar da gente ter 3 treinamentos com eles, tinham 2 que a gente não estavam juntos. E eles começaram a perceber que a gente estava acompanhando, né? Porque durante esse treinamento não presencial, nós ficávamos em casa prontos para qualquer contato. Então o que nós fizemos? Nós pedimos para que todos os atletas baixassem um aplicativo no celular. O nosso fisiologista orientou que todos fizessem isso, ele deu todos os passos, e os atletas faziam os treinamentos aí, principalmente os treinamentos de corrida ou os treinamentos intervalados em casa, porque alguns tinham a possibilidade
de correr. No parque e tal, e outros não tinham. Então eles tinham que fazer isso ou na quadra da sua casa ou em casa mesmo. Então nós fomos tentando atender as necessidades de cada um, e eles mandavam foto, eles mandavam controle de distância percorrida, o horário. Então nós tínhamos, o horário é 10 horas da manhã, todos teriam que treinar 10 horas da manhã. Se alguém fosse treinar antes ou depois, eles tinham que pedir autorização. Porque nesse aplicativo tinha o horário, não tinha como. Perfeito. A única oportunidade que ele tinha de burlar a regra é pedindo para alguém fazer nesse horário. Mas nós estamos lidando com um atleta profissional, né? Então a gente orientou bem. Então nós somos muito felizes nesse programa, e os atletas, eles começaram a perceber que nós estávamos cuidando deles. E aí eles começaram a acreditar. Tanto que quando nós voltamos presencial, nós demos sequência nesse programa e nós não tivemos problema de lesão. Claro que nós tivemos lesão durante esse período, mas quando a gente começa a analisar a estatística, nós estávamos sempre abaixo da curva. Então isso foi um ponto importante, e naquele momento a gente estava numa situação muito difícil do Campeonato Paulista, e a gente conseguiu o nosso objetivo e fomos até além, que nós chegamos até a semifinal do Campeonato Paulista, quando a gente estava numa situação brigando para não ser rebaixado, né? Então tudo isso nos favoreceu. Então a pandemia trouxe sim alguns aprendizados em relação ao atleta ficar tanto tempo sem treinamento em campo, mas por outro lado nós tivemos um período também bastante longo, que a gente nunca tem, para poder prepará-los numa pré-temporada mais longa. É o famoso olhar para o copo, né, e dizer se ele está meio cheio, meio vazio, e fazer suas escolhas. Exatamente isso. Perfeito, professor. E aí eu queria que você falasse dessa retomada, pós-pausa, né? Principalmente do pouco tempo de treinamento entre um jogo e outro. Como lidar com isso enquanto preparador físico, né? É mais recuperar ou dá para trabalhar outras capacidades para ter uma melhora no desempenho? Nós já há algum tempo para cá, eu tenho entendido a preparação física, que você precisa estabelecer o atleta em uma rotina de trabalho. Porque toda vez que você muda a seleção de exercícios, isso gera, de alguma forma, algum desconforto. Seja dores musculares, seja um cansaço excessivo, ou qualquer coisa parecida nesse sentido, uma fadiga mais precoce. Então, nós temos entendido que nós precisamos levar o atleta a uma adaptação à seleção dos seus exercícios, dos seus treinamentos, e você manipular esses treinamentos nas suas variáveis, mas não mudar muito. Então, aquela questão que a gente tinha anteriormente, que nós precisávamos ter uma variação maior de treinos, eu tenho entendido que nesse calendário, essa não é a melhor estratégia. É claro que uma variação pequena é importante, até porque o atleta necessita de motivação para o treinamento. E se você ficar com os mesmos exercícios, isso não gera tanta motivação. Mas as mudanças, elas têm que ser pequenas, gradativas, e não podem ser num curto prazo, tem que ser ao longo prazo. E nós criamos uma rotina. Então o que a gente tem feito treinar para condicionar, para ele evoluir, não dá. Você não tem tempo hábil. Se você aplica uma carga de treinamento, você não tem tempo hábil de recuperação, porque logo em seguida você tem o jogo. Então não dá para você fazer essa situação. Por outro lado, se você não aplicar nenhum tipo de estímulos, a sequência dos jogos te leva a um destreinamento. Especialmente daquilo que o treinamento no campo não te dá, que é principalmente o treinamento de força e potência. O treinamento de campo não mantém essas capacidades. Então, ao longo do tempo, você vai destreinando. Então, os nossos regenerativos, porque quando a gente se fala em regenerativo, na realidade, a recuperação ativa é melhor que a passiva, isso a ciência tem nos colocado. Agora, quais são os exercícios que você utiliza para a recuperação ativa? Em relação à recuperação passiva, isso é um ponto que a gente precisa analisar. E o segundo fator é o seguinte: você diminui a carga de treinamento em campo. O pós-jogo, na realidade, você teve uma carga alta no jogo e você precisa diminuir essa carga. Isso não quer dizer que você não possa treinar. Perfeito. Então nós temos usado os trabalhos de força nesse dia.
né? Em volume baixo, mas é um estímulo mínimo para você, no mínimo, manter esse nível de força ou você levar esse nível de condicionamento o mais longo possível. Porque mesmo que se você não consiga manter, você diminui o destreinamento. Porque, infelizmente, o calendário ele é muito apertado nesse sentido, né? E eu aprendi já que eu não reclamo do calendário, porque o calendário é esse, os clubes precisam jogar, porque eles precisam de recursos, eles precisam de recursos financeiros, e a televisão é que paga e ela que determina. Nós temos que encontrar uma saída para isso. Perfeito. Se você me perguntar é o ideal, não é o ideal, mas é o real. Então nós temos que encontrar soluções. Perfeito. Né? E a gente tem tido um sucesso nessa metodologia de trabalho, nessa forma de execução, e quando você adapta os atletas, raramente você tem, no dia seguinte, problemas de dores musculares, que isso é o que acaba atrapalhando, porque você, 24 horas pós-jogo, você dá um estímulo dele, com 48 horas, que é véspera de jogo, se o atleta está com dor muscular, é ruim porque é ruim para ele, porque ele fica com receio, ele receio para fazer o treinamento do treinador, e receio para jogar. E se você tiver alguma lesão nisso, você tem um problema aí de desconfiança do atleta. Perfeito. Então, por isso que você precisa prepará-lo. Não é que a estratégia seja ruim, é a forma com que você executa. Então, a gente tem usado isso com cargas mais baixas, com volume menor, mas a gente tem colocado. E o treinamento de força também não é só o treinamento com carga extra. Você tem o treinamento também com o peso do corpo, você tem os exercícios de core, você tem os exercícios protetivos unilaterais. Então, esses exercícios, eles também são estímulos de força que, em determinados momentos, você acaba aplicando. Perfeito. Professor, há uma grande discussão com relação aos preparadores físicos em relação aos diferentes grupos de trabalho. Então, você falou muito bem de quem joga, né, e como que recupera. O famoso G1, né? Aí você tem o G2, que é o grupo que viaja bastante, que está participando do jogo, mas não participa tanto dos jogos, porque só 3, hoje 5, mas só 5 participam dos jogos em um tempo menor ali. E você tem o G3 que acaba não viajando, não sendo selecionado para um grupo muito grande, você acaba tendo esses 3 diferentes grupos de atletas. Como trabalhar, não só em termos de prepará-los para o jogo, deixá-los aptos ao jogo, mas também para atenuar essa diminuição aí no nível de força, por exemplo. O que a gente tem feito, a gente tem, na realidade, são 2 microciclos dentro de um, né? Porque o G1 e o G3, a gente procura imitá-los, né? Então, a gente programa, desde o início da semana, um volume. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Nós vamos fazer 25 quilômetros, por exemplo, na semana. Mesmo que a gente tenha 2 jogos. Então, o nosso trabalho lá, para a gente ser um pouquinho mais prático, é por volta de 30 quilômetros. A nossa meta semanal, 30 quilômetros. Semana que aumenta um pouquinho, tem semana que diminui, e a gente vai ondulando isso conforme a sequência de jogos. Às vezes você tem jogos com viagem, às vezes você não tem. Então, quando você tem viagem, você tem um pouquinho mais de dificuldade de treinamento. Quando você não tem viagem, você tem mais facilidade para o treinamento. E aí a gente tem estipulado treinamentos pós-jogos. Então a gente, sempre que possível, a gente tem feito isso. Em média, o grupo G1, aqueles atletas que jogam 100% do jogo, eles têm feito 10 quilômetros, né? Alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas vamos falar em média. E aí o que a gente faz? Como a gente tem um GPS de monitoramento real, em tempo real, a gente tem quem entrou, quanto fez. E a gente tem feito uma programação de pelo menos 3 km pós-jogo. Então, eu estou dando uma variável. Sim. São outras variáveis que a gente controla, mas em termos de variável, o que a gente tem de controle, entendeu? Então, a gente elaborou 3, vou chamar de cardápio de treino, 3 tipos de treino que eu já sei que dá mais ou menos os 3. Por que 3? Para não ficar sempre o mesmo treino. Porque para o atleta treinar pós-jogo, realmente, ele já está assim, ele já está meio chateado porque não jogou, muitas vezes porque não entrou. Às vezes o atleta ele se sente, pô, eu estou bem, não estou tendo oportunidade, enfim. Se ele dá, então você tem que também
lidar com o emocional do atleta. Então a gente elaborou 3 tipos de treino para variar e para atender. Tem treino que a gente quer mais treinamentos em alta velocidade. Tem treinamentos que a gente quer mais a parte de resistência aeróbica. Treinamento que a gente quer mais a parte de resistência anaeróbica, vamos chamar assim, ou resistência de velocidade. Então a gente elaborou três cardápios e aí quando eu explico, os atletas já sabem qual é o treinamento que é e eu dou a orientação no treino e eles executam. Então nós criamos essa rotina, né? Então isso tem facilitado um pouquinho em relação à carga de treinamento. Quem fica acaba fazendo um volume maior porque está no nosso centro de treinamento, isso facilita. É o G2 que é um pouco mais complicado porque ele está próximo para entrar no jogo e ele está próximo para entrar no time. Então nós precisamos ter um cuidado maior. Quando a gente tem possibilidades nos hotéis, nas viagens, de fazer um trabalho de força, a gente executa. Quando a gente não tem, a gente dá prioridade para o treinamento em campo pós-jogo. Então a gente vai fazendo essas análises em função do local e da vamos dizer assim, da logística que te possibilita, né? Às vezes você vai viajar no outro dia cedo, você não tem como treinar, às vezes você viaja à tarde, você tem como treinar, então depende muito disso. Mas a gente está muito atento a esses detalhes. Para que todos os nossos atletas tenham feito um volume e uma intensidade muito próximo daquilo que é o jogo, principalmente aqueles que não jogam, porque quem joga está tendo uma carga de jogo e você se preocupa mais com a recuperação, né? E criando essa rotina tem ido muito bem até agora. Felizmente, a maioria dos atletas que quando são solicitados para iniciar o jogo tem tido um bom rendimento físico, tem conseguido muitas vezes até terminar o jogo sem apresentar uma fadiga excessiva, cãibras, que é normal para aqueles atletas que não estão tendo a competição, o que se chama de ritmo competitivo, eu digo da atividade competitiva, né? Eles não estão tendo jogos em sequência e que isso faz parte da preparação do atleta. Nenhum atleta, seja de futebol ou qualquer outra modalidade, ele entra em forma desportiva se ele não tiver a competição como preparação, né? Por isso que nos esportes individuais você tem as competições preparatórias para a competição principal e no futebol o atleta precisa ter jogos, né? E uma das formas da gente também corrigir isso é algum jogo-treino quando é possível, né? Um confronto com os próprios colegas mesmo num campo maior. Então isso são estratégias que a gente utiliza para poder amenizar essa situação. Perfeito. Professor, para a gente finalizar, eu queria que você fizesse uma reflexão, olhasse para o juvenil que começou lá atrás, né, na graduação em Educação Física, com trabalho de preparação física, e desse um conselho para você mesmo lá atrás, né, que eu diria que é o conselho que você daria para quem está nos assistindo aqui. O que é você que vai ser professor do nosso curso de preparação física avançado, mas o que você diria, não só para quem está nos assistindo, mas para você mesmo lá atrás quando iniciou? Se o conselho fosse bom, a gente vendia, né? Não dava, mas que conselho você daria, né, para a sua carreira? Né? Se olhasse para trás, essa reflexão, que conselho você daria para aquele jovem que começou lá atrás? Olha, a primeira coisa é o seguinte, se esse é o seu sonho de trabalhar com futebol, de ser preparador físico ou qualquer outra função dentro do futebol, corra atrás, não desista do teu sonho, né? O futebol é uma atividade profissional maravilhosa, prazerosa. Existe uma cobrança, um estresse grande, mas em toda e qualquer profissão isso acontece. Então, o primeiro conselho que eu faria é corra atrás do seu sonho. A segunda coisa é, como o futebol hoje, a ciência tem ajudado muito o futebol. A ciência, cada dia a ciência tem tido mais espaço no futebol, que é o esporte que tem mais resistência se você comparar aos outros. Mas a cada dia a ciência tem tido mais espaço, com mais membros de comissão técnica, com mais dados, com tecnologia. Então se prepara do ponto de vista acadêmico. Não precisa fazer mestrado, doutorado. Se puder, melhor, mas se não, continue fazendo os cursos, continue se aperfeiçoando, continue buscando selecionar artigos científicos que são importantes para a sua
para o seu entendimento e o conhecimento mais avançado da área que você pretende trabalhar dentro do futebol, porque a sua prática ela precisa ser fundamentada na ciência, né? Porque senão a probabilidade de erro vai ser muito maior, porque são muitas variáveis que dependem do desempenho. E se você não tiver um conhecimento mínimo, você vai se perder ao longo do tempo na aplicação dessas variáveis. E principalmente hoje com a questão da internet, que muita gente publica muita coisa, você vai ter mais dificuldade para selecionar aquilo que é bom, daquilo que não é tão bom. Então é importante. Os estudos, a atualização caminha junto com a sua prática. Né? E outro conselho que eu deixo para vocês e que eu trouxe para mim também chegar ao futebol profissional é algo que é difícil, mas nunca deixe de acreditar. Tá? O funil é estreito como é para jogar futebol, mas se você se preparar, se você buscar se atualizar, se você tiver prazer naquilo que você faz, com certeza você vai vencer todos os obstáculos e vai conseguir atingir os seus sonhos. Aconteceu isso comigo e poderá acontecer com qualquer um de vocês. Perfeito, professor. Agradecer demais você ter disponibilizado seu tempo, né? Hoje que é dia de jogo e você disponibilizou seu tempo de vir aqui conosco conversar. É um bate-papo muito legal, por mim a gente ficaria horas aqui, a gente sabe das necessidades de todos nós. Professor, muitíssimo obrigado. É um prazer enorme, né, tê-lo enquanto professor do futebol interativo e tê-lo aqui no Tabelando. Agradecer demais a você por sua participação aqui, dizer que é uma honra muito grande poder te entrevistar. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado. Para mim também é uma honra poder participar e aguardo vocês aí também no curso de preparação física avançado com conteúdos bastante interessantes, relevantes, profissionais de alta qualidade, com conhecimento científico e com experiência prática. Eu tenho certeza que para você aí que vai fazer o curso, vai agregar muito conhecimento, tanto teórico quanto prático, na sua carreira, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado. Perfeito, esse foi mais um Tabelando, hoje com o Juvenilson de Souza, preparador físico da Ponte Preta. Se você não está inscrito no nosso canal, aproveita esse momento para se inscrever e ativar as notificações para sempre receber conteúdos de alta qualidade como esse. Obrigado.